amém. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus abençoe a sua vida. Deus tem algo para você. Aleluia. Pode se assentar. Amém. Só dando uma palhinha aí. Crianças até 10 anos não pagam. Amém, gente? O jantar. Amém? Então, até 10 anos, criança não paga. E a partir de 10 anos aí, já paga integral. Amém, irmãos? E tem um culto de gratidão, e para quem não sabe, a nossa ceia, ela é ministrada nos primeiros minutos do ano novo. Então, no mês de janeiro não tem ceia no segundo domingo. A ceia será ministrada no dia da virada. Amém? Então, se você não pode vir no jantar, mas quiser vir só participar do culto e da ceia, fique à vontade. Amém? Vai ser um culto normal. Pode chegar aqui às 10h30, provavelmente nós estaremos iniciando o culto. É um culto de testemunhos, é um culto de gratidão. Amém? É um culto diferente daquilo que você tem experimentado. Todas as pessoas têm a oportunidade de vir à frente e contar o testemunho e falar das bênçãos que recebeu durante o ano. Entendeu? Então, é um culto de louvor, de gratidão. E um culto em que te faz também uma ceia. Logo na virada já temos a ceia e já, né, e aí não teremos a ceia no segundo domingo. Amém? Abra a sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso 19. A partir do verso 19. Nós estamos, antes de ler o texto, quero explicar para vocês mais ou menos em que momento a gente está, né? O livro de Ezequiel, para quem não sabe, Ezequiel foi levado cativo, provavelmente na primeira leva de cativos de Judá, juntamente com Daniel, seus amigos. A história registra que Nabucodonosor prendeu o rei e levou consigo a nata, todas as pessoas, os nobres, os príncipes, pessoas inteligentes, pessoas com habilidades na área de madeira, né? Pessoas que poderiam servir o Império Babilônico, e deixou reinando em Jerusalém, nesse primeiro momento, um tio do rei, chamado Zedequias. E essa primeira leva é aquela primeira parte do povo que Deus prometeu que haveria de levar e restaurar o projeto dele, né? Através de uma parte restante do povo. Então, Ezequiel está onde? Ezequiel está na Babilônia, né? Está talvez numa cidade diferente da de Daniel, mas ele é um instrumento do Senhor naquele lugar para profetizar e trazer o recado do Senhor para aquele povo que está cativo na Babilônia. Vamos ler o texto, Ezequiel 36, a partir do verso 19. Deus diz: eu os dispersei entre as nações, e foram espalhados por outras terras, segundo os seus caminhos, segundo as suas ações, eu os castiguei. Quando chegaram as nações para onde foram, vocês profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia: este povo do Senhor, esse é o povo do Senhor, mas eles tiveram que sair da terra dele. Mas eu tratei de proteger meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi.
Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, o quais vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante delas por meio de vocês. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua terra. Então aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas, farei vir o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos, das suas más ações, das ações que não foram boas, e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. Não é por causa de vocês, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor. Fiquem envergonhados e confusos por causa de seus caminhos, ó casa de Israel. Pai, abençoa, Senhor, a tua palavra, ó Deus, que ela encontre lugar no nosso coração e que possamos compreender nesta manhã qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento onde podemos compartilhar a tua palavra. Que o Senhor nos deixe debaixo desta bênção, desta liberdade de poder falar livremente a respeito do seu nome. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, em todos os tempos, o plano de Deus sempre foi alcançar os perdidos. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado se espalhou pela terra, Deus então escreve um plano para resgatar os perdidos. Nunca Deus perdeu o foco, nunca, em nenhum momento. Deus escolhe Abraão para manifestar a glória dele em Abraão, para que Abraão comece a ser uma testemunha aos povos. E se você vê a história de Abraão, Abraão tem uma história maravilhosa. As pessoas que estavam à sua volta logo perceberam que havia algo diferente a Abraão, apesar de seus defeitos e fraquezas. Abraão não foi perfeito, mas nem por isso Deus deixou de ampará-lo e de corrigi-lo e de transformá-lo à medida que a vida e a caminhada dele foi sendo escrita com Deus. E assim foi com todos os homens. Deus escolhe homens imperfeitos, eu e você. Você pode dizer amém? Pessoas imperfeitas para nela escrever um plano de redenção, não especificamente olhando apenas para mim, mas quando ele olha para você, ele olha outro que virá através de você. E assim foi com Israel, porque Deus começou através dos judeus, porque ele queria através de Israel, através dos hebreus, fazer notório o nome dele entre as nações. E isso começa a ficar muito claro quando Deus se manifesta no Egito. Porque Deus falou com Moisés: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó para que a minha glória se manifeste ali. Porque o Egito escravizou o povo judeu e ignorou que foi o próprio povo, aquela geração, né, dos filhos de Jacó, de José, que haviam salvo o Egito da sua destruição. Eles ignoraram isso e agora estavam subjugando o povo de Deus.
E para piorar, houve um momento em que o povo cresceu tanto que Faraó determinou que todas as crianças, ao nascerem, se fossem meninos, deveriam ser jogados no rio, mortos. E muitos meninos foram mortos, mas Moisés, entre eles, foi salvo, e Deus usou um que foi salvo para fazer, ser o profeta, o homem que Deus havia de escolher para manifestar a glória dele no Egito. E foram 10 pragas. E a última, morreram todos os primogênitos do Egito. Deus manifestou a sua glória. E outra, a glória de Deus se manifesta também em juízo contra a maldade e a impiedade e a iniquidade e a falta de temor dos homens. Deus não é glorificado apenas quando eu recebo uma bênção. Deus é glorificado quando de repente você se converte de um pecado que você tem e decide viver uma vida santa, Deus é glorificado quando você passa por uma provação, por uma necessidade, por uma situação difícil, e você naquele momento de dificuldade, você está ali sendo transformado por Deus. Não pense que Deus só é glorificado quando a sua poupança lá, quando o seu dinheirinho sobe, quando recebe uma promoção, não. Deus é glorificado quando você é santificado. Quando você se torna mais parecido com Deus, então existe uma oportunidade do perdido ser alcançado. Porque Deus, quando santifica você, não é por causa de você, é por causa do outro que Ele quer alcançar, usando você como instrumento. E nós precisamos entender, irmãos, porque às vezes Deus ensina, Deus trabalha, Deus dá prova, Deus faz um monte de coisa, e a gente aprende tudo, mas não muda a nossa maneira de olhar para o perdido. A gente continua ali, não, eu passei pela prova, passou para a prova, e os perdidos, onde ficam? Onde estão? O que você está fazendo com a bênção, com a santidade de Deus revelada na sua vida? Se você continua não propagando o Evangelho, entendeu tudo, mas não aprendeu nada. Entendeu que Deus agiu, que Deus fez juízo, que Deus tratou, que Deus santificou. E o perdido? Aonde fica nisso? Você continua do mesmo jeito? Não, nós precisamos entender que as provações, as circunstâncias que nos odeiam, onde Deus quer nos santificar, é por causa do outro, e não por causa só de você. E essa foi a tristeza de Deus. Deus está falando com Ezequiel aqui, Ezequiel, escolhi este povo para manifestar o meu nome, e eles profanaram o meu nome entre as nações. Profanaram. De vez de fazer grande o meu nome lá fora, eles ficam sujando o meu nome lá fora. De vez de apresentar eu como um Deus poderoso, que fez milagres, que faz coisas poderosas. E outra, irmãos, Deus só fez os milagres do Egito? Leia a história. Quantas e quantas vezes Deus se levantou, perdoou o povo, perdoou as iniquidades e entrou com graça, com providência, porque eles estavam sob a pressão do inimigo, e Deus vai lá e dá o livramento, e vai lá, levanta e faz mais um milagre, e vai lá de novo e faz outra coisa, Cada rei de Israel vai lá, chora, se humilha, pede perdão, aí Deus, tudo bem, eu vou perdoar, não será vocês que vão pelejar, eu vou pelejar por vocês. Não foi uma, nem duas, nem três, perdemos a conta. Porque Deus é misericórdia, Ele quer que o povo se volte para Ele, mas o problema é que nós nos voltamos e continuamos no mesmo ponto. Não entendemos por que Deus nos escolheu. Eu fui escolhido, você foi escolhido para resplandecermos, para que as pessoas sejam atraídas a Deus. E a pergunta que eu faço, a igreja está atraindo os perdidos? A igreja está atraindo os perdidos? Estamos num país aí, numa situação, não sabemos o que vai ser, tudo pode acontecer nesse mês de dezembro, podemos estar aqui, amanhã a coisa está borbulhando, não sabemos como vamos terminar o ano, não sabemos como vai estar a nossa nação.
Mas uma coisa eu quero dizer para você: independente do que acontecer nessa nação, os olhos de Deus não estão para o quem vai estar no poder, qual vai ser a política que vai estar sendo exercida. Não, Deus está olhando para onde? Para onde Deus está olhando? Para a sua igreja, para ver se nós vamos mudar a nossa postura ou vamos continuar, ficar 3S, salvo, sentado e sossegado. Será que a igreja também não está fazendo igual a Israel? Só aproveitando dos benefícios e se esquecendo da nossa missão? Sim ou não? Olhe para a igreja brasileira, nós estamos preocupados com os perdidos? A pergunta que eu faço e que você deve responder para você mesmo: será que Deus quer que nós sejamos isso, ou Deus tem algo mais para fazer em nós e através de nós? O que eu gosto desse texto, irmãos, que é o texto da minha leitura da semana, é que Deus, de repente, Ele fala que Ele não está muito preocupado com gente que não entende o que Ele quer fazer. Quantos acham que Deus te ama? Amém, irmãos? Mas por que Ele ama você? Ah, porque Ele me ama, porque eu sou bonitinho, eu tenho algo de especial, né? Eu sou um gente fina, gente bonitinha. Eu falo tudo direitinho, eu não tenho nenhum vício, sabe? Então Deus me escolheu. Acata coquinho, irmão. Deus escolheu você por causa que Ele escolheu o outro também, e você é a única chance do outro ir para o céu. Você é a única chance de o outro ir para o céu. Aquele outro que você está lá, às vezes, trabalhando, e que entra lá no seu trabalho, que você convive, que você atende, que você conversa, aquela pessoa que você está no seu trabalho se envolvendo, aquela pessoa talvez só vá para o céu por causa de você. E se você não brilhar, sabe para onde ele vai? Você sabe para onde ele vai. Mas por quê? Porque nós entendemos o amor e somos egoístas no amor que recebemos. Queremos Deus só para nós. Eu estou bem. Por que eu vou passar vergonha e falar o evangelho para o outro? Por que eu vou me indispor com essa pessoa? Por que eu vou ficar falando de Jesus, sendo que eu já estou salvo mesmo? Se ela não quer... Irmãos, nós precisamos mudar nossa postura. Por quê? Porque se não mudarmos nossa postura, nós vamos entrar para um caminho que Deus inevitavelmente vai nos conduzir se não entendermos a missão que nós temos. E foi o que Deus está falando com Ezequiel aqui. Primeira coisa, por que Deus se manifesta de forma poderosa na vida de Ezequiel lá no cativeiro? Está aqui no verso 22 e 23, primeira parte. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isso, o cativeiro, esse trabalhão para Deus, o sofrimento do povo, não é por causa de vocês que eu faço, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações, para onde foram, eu revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. Irmãos, nós estamos aqui por causa de nós estamos aqui por causa do amor que Deus tem pelo seu nome. Deus quer que eu represente Ele, que eu brilhe, que eu reflita a glória dEle, que eu seja uma testemunha viva, que eu a tempo e fora de tempo anuncie, olha, a vida não se resume ao que temos aqui na terra, a vida se resume àquilo que vamos levar para a eternidade. A vida não termina aqui. Depois daqui nós vamos prestar contas, e se a gente não tiver feito o que precisa ser feito, pode dar ruim lá na frente. Precisamos, irmãos, acertar o que é pecado. Eu gosto da definição do pecado do Antigo Testamento. Pecado do Antigo Testamento é errar o alvo.
O conceito mais original de pecado é errar o alvo. Deus tem um alvo para você. Se você errar o alvo, meu irmão, foi. Deus tem um propósito, um plano, um projeto. Irmão, é muito triste. Deus promete restaurar Israel, mas não por causa dele, por causa do nome dele. Deus zela pela beleza do nome dele, pela santidade do nome dele. Deus, ele se importa. Irmãos, você se importa com o seu nome? Quantos aqui se importam com o seu nome? Seu nome tem valor? Sabe quanto vale o seu nome para Deus? Vou fazer a pergunta de novo. Você se importa com o seu nome? Quem se importa, levante a mão. Sabe como Deus se importa com o seu nome? Nada. Se você se importa com o nome dele, então seu nome tem algum significado para ele. Se você se importa com o nome de Deus, então você é importante para Deus. Se você não se importa com o nome de Deus, sabe quanto vale o seu? Não vale nada. De que valeu? O rei de Judá está lá preso, ficou preso não sei quantos anos. Valeu o nome do rei Joaquim, né? Ficou preso vários anos lá, por quê? Porque o nome dele não tinha valor nenhum, porque ele não honrou o nome de Deus, e Deus também não tem nenhuma importância com o meu nome, com o seu nome, se nós não cumprimos a missão para a qual fomos chamados. Deus está se importando sim com o seu nome, e ele escolhe um povo para quê? Para tornar notório entre os povos, entre a gente, o seu lindo e glorioso nome. E Deus diz, não vou desistir do plano, o plano é meu. Deus vai falhar? Deus vai falhar? Deus não falha. Deus não falha. E aí? O povo de Israel não entendeu, o que Deus faz? Tira, põe lá para a Babilônia, e através do sofrimento e do cativeiro, Deus começa o quê? Preparar aquele povo para manifestar a sua glória onde? Na Babilônia. Irmãos, quando a gente não entende, a gente vai ter que aprender a entender. Esse é o negócio. Quando a gente não quer aprender o jeito correto, tem um jeito difícil de entender. Tem um jeito difícil de entender o plano de Deus. Deus não vai falhar. E a minha preocupação, irmãos, é que muitas vezes nós fazemos igual Israel. Se você ler o livro de Ezequiel, tem um texto aqui que fala o seguinte, né, que os anciãos perceberam que Ezequiel era um homem de Deus. Amém, gente? Ó, estão ligados comigo aqui? No final da tarde, do dia, eles vinham falar com Ezequiel. Ezequiel, tem alguma palavra do Senhor para nós? Né? Nessa época, presta atenção, o templo não tinha sido destruído ainda. Então, eles queriam uma palavra do profeta para eles. E a palavra que Deus dava para Ezequiel era sempre uma palavra de que, ó, vou trazer juízo, a coisa vai ficar pior, e tal. Mas chega no momento, Deus fala assim para Ezequiel, Ezequiel, sabe quando eles vão dar valor para a sua palavra? Sabe quando, Ezequiel? Quando o templo for destruído. E houve uma diferença de aproximadamente 19 anos entre a ida de Ezequiel para a Babilônia até o templo ser destruído. A primeira leva foi em 605 e a destruição foi em 586. 19 anos o profeta Ezequiel profetizando, sabe o que os anciãos falavam? Foi boa esta palavra, cada um ia para a sua casa, ouviam a palavra, mas as suas atitudes continuavam as mesmas. Ouvia a palavra, mas não mudava a sua maneira de agir, sua maneira de pensar, e continuavam profanando o nome do Senhor na Babilônia. E aí tem uma hora que Deus fala assim, eu vou ver se eu acho o texto que eu sublinhei aqui. Aqui, coloca lá. Ezequiel 33, verso 31. Irmãos, olha esse texto, é muito show. Eu gosto de Deus porque nada fica oculto. Olha lá, os anciões vêm até você, anciãos, tá? Os representantes do povo. Como o povo costuma vir, assentam-se diante de você, como o meu povo, e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Diferente de hoje? Não.
Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. 32. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor. Olha aí! Eu descobri que Ezequiel era músico, era um adorador. Yes! Para você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico. Tá aí, irmãos. Porque ouve as suas palavras, mas não as põe em prática. 33. Mas quando isso vier é quando o templo for destruído, é arrasada Jerusalém, a esperança deles, o templo de Salomão no chão, muro destruído, tudo acabado. Quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Minha missão, gente, aqui, é só mostrar para você por que você está aqui. Convencer você a mudar, não é meu papel. Eu não sei o que está por vir, mas eu estou avisando. E esse é meu papel. Essa é a minha missão. Alertar você de que existe algo mais que Deus está preparando você, santificando você, revelando-se a você, para que você tenha consciência. Pessoas vêm e vão, mas feliz o homem que dá ouvidos à palavra do Senhor, se converte e toma uma decisão, se posiciona para cumprir o propósito para o qual fomos chamados. E continua, né? Como a igreja está hoje, irmão? Tem gente que vem para a igreja, mas sai daquela porta ali, como é que continua? Continua do mesmo jeito, pastor. Continua do mesmo jeito. São mentirosos, enganadores, cobiçosos, gananciosos, apaixonados pelo dinheiro, diferente do mundo de lá, igualzinho. São mais apaixonados do dinheiro do que pelo Senhor, são interesseiros, não têm afeição natural, são péssimos pais, não são exemplo para seus filhos, são rudes com suas palavras, mal educados, dizem ser pessoas exemplares, mas seus casamentos não duram. Hoje o que acontece na igreja? Divórcio após divórcio, cristão divorciando como se fosse coisa mais normal. Não, é a outra que é o problema, eu não sou o problema, eu sou o santo. Não é não. Não é não. Deus não planejou o divórcio, Deus planejou o casamento para toda uma vida. Brigas, intrigas, desavença nos lares, nos trabalhos, vivem de aparência, mas não podem resplandecer a glória de Deus. Por quê? Por causa das suas más obras, das suas palavras e atitudes que não condizem com o verdadeiro testemunho cristão. Sabe como é que Deus se reflete lá fora? Com minhas palavras, com minhas atitudes, com a minha conduta, com o meu casamento, com a conduta dos meus filhos. Enfim, anunciamos a Cristo com aquilo que somos. Anunciamos a Cristo com palavras e às vezes até sem palavras. Por quê? Porque fomos chamados para ser luzeiros neste mundo, e o que importa é que de alguma forma as pessoas vejam que há algo diferente em nós, pela nossa conduta, pela nossa sinceridade, honestidade, pela nossa simplicidade de vida, querer viver de uma forma simples, sem avareza, sem ganância, desejando sim cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou para essa terra. As pessoas têm prazer de estar como você, porque veem a luz de Deus em você. Irmãos, dar testemunho quando vem aqui na igreja é fácil. É ou não é? Mas a pergunta que fica é: como as pessoas falam de você
O que as pessoas falam de você? As pessoas mais próximas de você falam de você. Esse é o teste. Como o seu vizinho, como as pessoas que trabalham com você, que convivem com você diariamente, como elas veem você, elas veem Cristo em você, pela sua conduta, pelas suas palavras, porque aqui na igreja, meu, todo mundo é santo, maravilhoso, mas lá na sua casa, como seus filhos veem você, como sua esposa, seu esposo vem em você, como pessoas que trabalham com você, veem você e elogiam você, nossa, esse cara tem um testemunho maravilhoso, ele é reto, ele é sincero, não tem ganância, não tem avareza, não tem mentira, não tem engano. Aqui é fácil, mas é lá fora que a luz precisa brilhar, no meio onde está as trevas. É lá fora. Israel falhou em sua missão. E nós cristãos precisamos também estar atentos para não falharmos na nossa. O apóstolo Paulo falou assim, coloca lá, Coríntios capítulo 9, o último verso. Não sei o número, é o último. 1 Coríntios 9, último verso. Vai avançando aí. Não está no sermão esse veio aqui na hora. (27) 1 Coríntios 9, 27. Esmurro meu corpo e reduzo ele à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser. Quem é que está falando que podia ser desqualificado? Um cara que tinha certeza de salvação? Sim ou não? Era um apóstolo escolhido a dedo por. Ele podia, não, eu sou escolhido, eu vou viver a minha vida e tá lá, né? Vou viver como quero. Não, fui escolhido, sou um dos 12, sou o último, escolhido meio que um abortivo, né? um desqualificado que Deus escolheu, e agora o que eu faço com essa vida? Esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que depois de ter pregado aos outros, eu não termine mal. Esse cara duvidava da salvação? Não, tinha certeza da salvação dele, mas nem por isso afrouxou, nem por isso deixou de vestir a camisa, de entender a missão, o propósito. Irmãos, eu posso ter uma fé que me diz eu sou salvo, mas o que conta não é apenas o que Deus diz, mas é o que eu faço com aquilo que Deus falou a meu respeito. O que eu faço com aquilo que Deus disse para mim. O que eu vou fazer em resposta ao chamado, à convicção, à salvação e entender a missão que me foi dada. Não estou aqui para agradar pessoas. Estou aqui para dizer o que precisa ser dito. E estou ao mesmo tempo, Deus me ajuda a eu terminar bem. Por que eu jejuo, gente? Porque eu quero terminar bem. Eu tenho certeza da sua mãe, mas por que eu jejuo? Porque eu sei que eu sou frágil. Porque eu sei que eu tenho fraqueza e tem hora que eu não tenho vontade de pregar o evangelho, mas eu preciso continuar pregando. Porque a minha natureza é tímida e eu preciso continuando tendo peroba na cara para falar de Jesus quando não tenho coragem. Por que eu jejuo? Por que eu oro? Por que eu me dedico? Porque eu tenho um compromisso com aquele que me salvou. E eu não posso falhar, porque eu quero terminar bem. Não adianta nada o bonito que aconteceu de lindo lá atrás.
O que importa é o que eu estou construindo agora e como eu vou estar terminando. Não sou aquele garotão de 23 anos, mas não quero perder a minha alegria de estar na presença de Deus, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim e continua brilhando através de mim, dá-me palavras, dá-me ousadia, dá-me oportunidades. Me leva ao lugar onde estão os perdidos que fazem parte da minha missão. Eu não sei quais são, não sei quantos são, mas eu sei que fui chamado, então preciso dar conta deste chamado. E para encerrar, vamos lá. Põe o Ezequiel 36, 23. Aqui que eu falo assim: revelarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. Quer dizer, eles foram para a Babilônia e estão profanando o nome dele, o nome do Senhor lá na Babilônia. De vez em estar cumprindo o papel, não estão profanando. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor, e eu sou o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante dela, por meio de quem? Aqueles caras que não estavam nem aí com a palavra de Ezequiel, eram os caras que Deus ia usar. De que forma? Aquecendo o foguinho. Amém? Diga para o seu irmão aí: Deus pode querer aquecer o foguinho se você não entender a missão. Porque Deus não vai descer, Ele vai usar quem? Ah, pastor, eu tenho uma noçãozinha. Bastou, só aquecer o foguinho que a noçãozinha aumenta. O que você não aprendeu, aprende rápido. Ou nega de vez. Ou morre e se entrega à iniquidade e se afasta de Deus de uma vez por todas. Ou encara, ou... Nós temos cantado aquela canção, aquela música, né? Brasileira, o hino da independência, né? E eu gosto muito dessa canção, o hino da independência. Ou, como é que é aquela canção, aquela estrofe? Não, eu vou morrer pelo Brasil. Qual a primeira parte? Alguém lembra aí? Me ajuda aí. Ou ficar a pátria amada, ou... Irmão, nós temos que ser assim. Ou prevalece a vontade de Deus, ou eu vou morrer por ela. É assim. Né? Eu não sei que fim vai dar esse movimento que estão aí na frente dos tiros de guerra. Sinceramente, em qualquer circunstância, o Brasil vai passar por um processo de transformação dolorido. Vai ser dor de qualquer jeito. E eu sinto que nós, como igreja do Senhor, estamos, na mira de Deus. Diga para o seu vizinho: você está na mira de Deus. Amém, irmão? Irmão, e fica tranquilo, a mira de Deus é aquela uma que no escuro consegue ver você direitinho, amém, irmão? Não falha, né? Como é que chama aquela mira lá? Aquela que é visão noturna, que você olha, vê só a parte onde tem calor, assim, visão, né? Irmão, Deus não falha, Deus não falha. Deus usa quem? Deus usa pessoas. Aí Deus fala nesse texto aí, o que Ele vai fazer, né? Está no verso de número 25. Coloca lá, só para encerrar o sermão. Ok, olha lá, irmãos. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus ídolos. Para quem não sabe, irmãos, presta atenção. Quando Israel voltou, presta atenção que eu vou falar aqui. Quando Israel voltou do cativeiro,
Israel teve problema com ídolos. Você sabia que nunca mais Israel teve problema com ídolos, Milton? Nunca mais. Você não vai lá em Israel hoje e vê judeus lá cultuando outros deuses. Os judeus que são sinceros, que servem a Deus, que tem uma turma que é satanista, né? Mas os judeus que são servidores do Senhor, nunca mais, quando voltaram para a Babilônia, pergunta quem foi lá e trouxe um deusinho da Babilônia. Esqueceu, quem voltou, não querem mais outros ídolos. Nunca mais cultuaram aqueles deuses. Por quê? Porque Deus purificou eles. Sabe o que significa água pura no Novo Testamento? Coloca para mim Efésios 5:26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela... Sabe o que purifica o homem? Quando a revelação da palavra de Deus entra no coração do homem. Mas o Espírito Santo está à procura de homens sedentos e famintos pela palavra de Deus. Você sabia que você precisa, mais do que nunca, se alimentar da palavra de Deus? Hoje o problema da igreja é que ela não conhece a palavra. Não conhece os mandamentos, não conhece os estatutos, não conhece os princípios da palavra de Deus, não conhece o que é a verdade. Se diz protestante, se diz católico, se diz o que quer dizer, mas na hora do vamos ver, de entender a mensagem, de cumprir, sabe o que acontece? As pessoas não têm mais sede e fome pelas coisas de Deus. E quando não tem sede e fome, sabe o que fazemos? Vamos levando nas coxas, né? Irmãos, quero encerrar essa mensagem com um testemunho. Irmãos, aonde Daniel estava? Estava lá na Babilônia. E aí ele é escolhido para ser parte dos sábios da Babilônia. Isso está lá em capítulo 1 de Daniel, quem quiser ler, pode ler. Só que aí eles decidiram não comer a comida do rei, porque a comida do rei não estava em conformidade com os mandamentos de Deus. Amém, irmãos? Olha só, Daniel chega lá e diz, não, essa comida eu não posso comer, porque ela não está dentro do projeto de Deus. Eles tinham uma lei, eles não podiam comer qualquer coisa. Então o que Daniel fez? Foi lá e falou com o cara que servia ele, falou, olha, dá um jeito de nós não comermos essa comida, serve para nós legumes e água, de vez de beber o vinho do rei e de comer a comida, as carnes que vinham, que podiam ser carnes que não eram aprovadas, eles falaram, olha, dá para a gente legumes e água. Ok, gente? Porque estavam sendo preparados, ensinados, né, para servirem ao rei da Babilônia. E Daniel e seus amigos falaram assim, nós queremos comer uma comida diferente. E o cara falou assim, se vocês aparecerem mais fracos, o rei vai me matar. Aí falou assim, testa a gente 10 dias. Se a gente ficar com olheira, feioso, ruim, então aí você decide o que vai fazer com a gente. E a Bíblia diz que depois de 10 dias eles estavam mais formosos, mais bonitos, mais robustos, né, do que os outros que estavam comendo das iguarias servidas pelo rei da Babilônia. Irmão, sabe quanto tempo eles comeram legumes e água? Quem chuta? 3 anos. Abobrinha, chuchu. Cabotear até que é bom, né? Só legumes e água, 3 anos. Um jejumzinho básico, né, Douglas? Básico. Pastor, e uma picanhazinha? Não tem picanhazinha. Carne moída? Também não. Não, é legumes e água, 3 anos. Irmão, sabe o que aconteceu? No segundo ano, Deus deu um sonho para Nabucodonosor. Estão comigo aí? No segundo ano do jejum. E aí o rei tem um sonho e acorda e chama os sábios e diz, eu tive um sonho e eu quero que vocês interpretem ele, que eu estou perturbado. E o povo, os sábios, né,
os feiticeiros, os adivinhos, chegaram para lá, para o rei Nabucodonosor: ô rei, pode contar o sonho para nós. Conta o sonho para nós vamos dar a interpretação. Ele falou assim: não, vocês têm que contar o sonho e a interpretação, eu não lembro o sonho, se vira aí. Aí os caras falam: mas rei, não tem, não é impossível, como é que a gente vai interpretar um sonho se o senhor não conta? Vocês estão querendo ganhar tempo, se você não adivinhar o sonho e a interpretação, vou matar vocês tudo. E aí Daniel e os seus amigos estavam na lista. Nabucodonosor deu um decreto e mandou matar todo mundo. E aí Daniel, presta atenção, Daniel ainda não fazia parte da lista dos sábios, ele nem foi avisado de que o rei tinha um sonho, ele só ficou sabendo quando o decreto veio, ele soube que ele ia morrer. Aí ele foi lá e falou com o cara que alimentava ele, falou: pede para o rei mais uma noite, nos dá um dia. E eles foram os 4, passaram uma vigília, irmãos, uma vigília orando e falando com Deus. E a Bíblia diz que de noite Deus deu uma visão para Daniel, mostrou o sonho e deu a interpretação. Estão comigo aí, gente? E aí Daniel se apresentou ao rei, e Daniel contou o sonho e deu a interpretação. Coloca lá, Daniel 2:47. Depois que Daniel contou, olha o que o rei disse. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele que revela os mistérios, pois você foi capaz de resolver, de revelar esse mistério. Quando Deus diz que vai santificar o nome dele, Deus vai fazer. Mas Daniel correu risco de vida. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Se nós não entendemos o propósito para o qual Deus nos chama, Deus vai usar outros métodos para levar-nos a entender a nossa missão. Fique de pé. Deus foi glorificado. E não foi só essa vez, não. Depois tentaram queimar os Sadraque, Mesaque e Abednego. O que aconteceu lá na fornalha? Jogaram os 3 na fornalha. Os 3 soldados que jogaram morreram de tão quente que estava a fornalha. E quando eles caíram na fornalha, apareceu o 4º homem, semelhante ao Filho dos deuses. Irmãos, eles saíram da fornalha, nem cheiro de fumaça tinham. Porque Deus revela a santidade dele para Nabucodonosor. Aí depois muda o rei, vem um outro que não conhece Deus. Aí armam uma cilada para Daniel, jogam Daniel na cova dos leões. Ele passa uma noite acompanhado dos gatinhos. Porque para Daniel eles foram gatinhos. Daniel disse que os anjos fecharam a boca dos leões, não podia abrir a boca. Daniel falou: os anjos fecharam a boca dos leões. Uau! Não puderam nem beber água à noite, jejum de água e de carne. Amém, irmãos? E quando Daniel foi tirado no outro dia de manhã, que o rei viu que Deus tinha salvado Daniel, o rei fez um testinho básico. Vamos trazer aqueles que denunciaram, vamos ver o que vai acontecer agora. Diz que nem tinha chegado lá embaixo, já viraram, né? Churrasquinho não, né? Carne fresca, né? E não foi só Daniel, não foi só os homens, foi o homem, a esposa e os filhos. A família inteira dos denunciadores foram lançados né? E alimentaram os leões naquela ocasião. Feche seus olhos. Você tem cumprido a missão, você tem levado o evangelho àqueles que ainda não conhecem. Quantas pessoas você tem propagado o nome de Jesus? Falar de Jesus para crente é fácil, irmãos. O duro é falar para pessoas que desprezam o Deus que nós servimos, zombam do Deus que nós amamos.
mas muitos deles não conhecem o poderoso de Israel. E você pode ser um instrumento que Deus pode usar para levar o Evangelho, levar o poder de Deus a todas as pessoas. Pai, obrigado a Deus por esta manhã. Obrigado a Deus por aquilo que o Senhor tem feito, pela sua palavra. E nós entendemos que o Senhor tem um amor, um zelo pelo seu nome. E nós não queremos profanar o seu nome lá fora. Nós queremos engrandecer o seu nome. Engrandecer o seu nome. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos aqui presentes. Pai, que nós venhamos entender esta missão, este propósito, que na nossa simplicidade de vida, que na nossa simplicidade, ó Deus, possamos resplandecer a glória do Senhor. Tu sabes cada um de nós como somos. Nós viemos aqui para ouvir esta palavra, para entendermos que precisamos ter consciência disso. Mas não basta termos consciência, precisamos lá fora sermos, ó Deus, a beleza de Cristo resplandecente. Nós precisamos de alguma forma brilhar e não sabemos como fazer isso. Deus brilha através de nós. Deus, tu sabes a necessidade de cada um aqui, o que impede muitas vezes de sermos testemunhas. Pai, em nome de Jesus, faz brilhar o teu nome através de cada irmão, cada irmã aqui presente, aqueles que estão conosco na internet. Pai, em nome de Jesus, fomos chamados para fazer a diferença. Ó Deus, não só aqui dentro da igreja, mas principalmente lá fora, no nosso trabalho, no nosso convívio semanal, nas pessoas que estão à nossa volta, pessoas que precisam ouvir o Evangelho, pessoas que precisam, ó Deus, compreender qual seja, ó Deus, a vontade do Senhor para a vida delas. Deus, em nome de Jesus, usa-nos como testemunhas vivas, como pessoas que brilham, que resplandecem, que manifestam a glória de Deus através de suas vidas. Deus, abençoa o casamento dos meus irmãos, abençoa o lar dos meus irmãos, abençoa a família dos teus irmãos, que esses lares sejam luzeiros do Senhor, para atrair os perdidos, para manifestar a tua glória em meio a gentes. Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta manhã e pela tua presença aqui. Abençoa esse domingo, que seja um domingo de paz. Eu repreendo toda intriga, toda confusão, toda perturbação, toda ação do inimigo, tudo que queira roubar nossa paz, roubar nossa alegria, eu repreendo agora em nome de Jesus. E que a glória do Senhor permaneça na vida de cada um dos meus irmãos. E que saiamos daqui, ó Deus, cheios de ousadia, cheios da tua presença, desejosos de levar o Evangelho àquelas pessoas que estão à nossa volta. Que o Senhor mostrou a cada um presente aqui. Cada um que está aqui já tem consciência do seu propósito. Em nome de Jesus oramos. E o povo